Como eu sempre faço, quero apresentar para vocês o meu livro A Física Quântica na Vida Prática. Este livro é o resultado das minhas pesquisas, dos meus estudos de mais de 25 anos, que eu condensei aqui. Um verdadeiro manual prático para utilizar a física quântica na sua vida. Para você resolver os seus problemas, realizar os seus projetos, encontrar pessoas, superar deficiências. Este livro você não encontra em lugar nenhum, apenas comigo. Se você tiver interesse, é só clicar no link que aparece embaixo. Também escrevi o efeito psíquico das cores nos ambientes. E eu explico por quê. Cor é fóton. Você sabe isso lá da física do 2º grau. E o fóton é o quantum da física quântica. Sabia disso? Então, a física quântica é uma física do quantum. E, ao mesmo tempo, é uma física do fóton. Mas como o fóton é cor, isso significa que a psicodinâmica das cores, os nossos ambientes, são quânticos. Eu trabalho 28 diferentes cores neste livro aqui, que tem 430 páginas. Nenhum livro no mundo estuda tantas cores. Se você tiver interesse em adquirir, também é só clicar aí embaixo, no link. Os 2 livros você só encontra comigo. Os demais livros meus estão todos esgotados. Só esses 2 que eu tenho disponível para venda. Para a física de partículas, a realidade primordial é a partícula. Foram as partículas que deram origem a tudo que atualmente existe na realidade cósmica. Para a física de partículas, a primeira coisa que surgiu no universo foi a partícula. Mas, a partir de 1970, começou a surgir uma nova teoria. A teoria das cordas. Iniciada lá pelos físicos Ueshio Nambu, japonês, Holger Nielsen, dinamarquês, e Leonard Susskind, norte-americano. Segundo a teoria das cordas, a primeira realidade surgida não foram as partículas, foram as vibrações. Vibrações primordiais, lá no início do Big Bang. Segundo a teoria das cordas, foram essas vibrações que deram origem às diferentes partículas hoje existentes no universo. Tudo é feito com vibrações. Inclusive o corpo humano. Inclusive o seu cérebro. Veja, embora os biólogos ainda não saibam definir exatamente o que é a vida, sabe-se que a vida, seja lá o que ela for, a vida se expressa através do corpo, através do organismo, através do cérebro, através das células, através dos órgãos, que são as coisas feitas de matéria. E essa matéria vibra, porque ela é feita com partículas. E as partículas vibram. Portanto, existe vibração produzida pela força vital. Se as pesquisas nas áreas da biologia, da neurociência,
e da medicina forem fundas, se essas pesquisas forem para além das estruturas da célula, dos neurônios e dos órgãos, inevitavelmente, essas ciências vão encontrar uma vibração vital. E também vão encontrar uma vibração psíquica, que é a vibração espiritual da pessoa. É só essas ciências evoluírem mais, eles vão encontrar esse tipo de vibração. Então, no seu estágio mais evoluído, nós teremos uma biologia vibracional. E teremos também uma medicina vibracional. E esses níveis mais avançados da biologia, da medicina, nós entraremos na era da biologia quântica, na era da medicina quântica. Isso é inevitável. É uma questão de tempo. Quem viver, verá. Foi exatamente para compreender isso que eu produzi este vídeo que você está assistindo. Para compreender que os nossos processos vitais, tanto quanto os nossos processos psíquicos, todos eles se expressam através de vibrações. Veja, a consciência ou o espírito, essas coisas se expressam através do cérebro. E depois, em seguida, através do sistema nervoso endócrino. Portanto, existem vibrações que são produzidas pela vida e pela consciência. Em física quântica, a origem da vibração é o quantum. É o quanto que faz as coisas vibrarem. Em 1901, o físico alemão Max Planck, prêmio Nobel, desenvolveu a sua famosa equação da energia do quantum. Ou seja, a energia do quantum é a constante H, que é chamada de constante de Planck, vezes a frequência da coisa que está vibrando. A frequência exprime a presença de uma vibração. Onde tem frequência, tem vibração. Portanto, isso é uma prova de que a natureza do quantum é uma vibração, pois a frequência aparece na equação de Max Planck. E tem mais. Nessa equação de Max Planck, que é a equação da energia do quantum, quanto mais elevado for o valor da frequência, maior será a energia quântica da partícula. Ou seja, as vibrações têm a ver com a realidade quântica. E esta é uma afirmação fundamentada no próprio formalismo da física quântica. Portanto, quando nós entramos no domínio das vibrações, nós entramos no domínio da realidade quântica. Muito massa, você não acha? Certamente, você já deve ter ouvido muitas vezes os místicos, também eles relacionarem as vibrações com a física quântica. Para o místico, tudo que vibra é física quântica. Mas eu aposto que ninguém ainda havia te dado essa explicação científica que você está tendo agora, fundamentando essa relação entre física quântica e vibrações. Com base em tudo isso que eu acabei de falar, é seguro afirmar que tudo aquilo que vibra lá na micro-realidade é quântico. Portanto, na sua estrutura microscópica, o seu corpo é quântico.
As suas células são quânticas. Os seus órgãos são quânticos. O seu cérebro é quântico. O seu organismo é quântico. Afinal, todas essas estruturas são feitas com partículas. E as partículas vibram. Isso deveria fazer você compreender que existe uma medicina quântica. Existe uma cura quântica. Uma terapia quântica. Isso também deveria fazer você compreender que existe uma biologia quântica, uma neurociência quântica. E isso tudo é decorrente da teoria das cordas, que é uma teoria das vibrações. Veja, embora o atual nível da ciência ainda não possibilite uma comprovação experimental, todas essas deduções são rigorosamente lógicas e cientificamente consistentes. Não tem nada de misticismo, nada de eu acho. Eu desafio qualquer físico competente e sem preconceito intelectual a apresentar uma refutação cientificamente consistente contra essas minhas afirmações. Você deveria prestar bastante atenção no que eu vou falar agora. Pois trata-se de algo realmente muito importante. Importante mesmo. Veja, essas partículas que constroem a realidade física, como o próton, o nêutron, o elétron, todas elas existem dentro de um espaço, dentro de uma região bastante misteriosa. Esse espaço, os físicos chamam de campo quântico. Todas as partículas existem dentro de um campo quântico. Mas o próton, o nêutron, o elétron são partículas físicas, com massa, com carga elétrica, com energia. Essas partículas existem na nossa realidade física. Elas existem no tempo e no espaço, embora elas existam dentro de um campo. Embora elas sejam rodeadas por um campo, elas são realidades físicas. Mas dentro deste espaço misterioso, também existem outras partículas, partículas diferentes, que são partículas virtuais. Então nós temos as nossas partículas rodeadas por um espaço misterioso, que é o campo quântico, e dentro desse espaço existem outros tipos de partículas, que são partículas virtuais. Para essas partículas virtuais, os físicos dão o nome de bósons. Certamente você já ouviu falar sobre isso. Essas partículas, os bósons, são puras vibrações. Ou seja, dentro do campo quântico existem partículas virtuais com o nome de bósons. E esses bósons são vibrações virtuais. Este é precisamente o fundamento da teoria quântica de campos. Portanto, um campo quântico é cheio de vibração. Aliás, isso já havia sido intuído pelo físico francês Louis de Broglie, prêmio Nobel em 1929. E a pesquisa dele ele fez em 1923. Quando ele afirmou que, além de existir como algo físico, a partícula existe também como algo não físico. Existe da forma de uma onda, ou de uma vibração, que é a dualidade onda-partícula, né? Ao mesmo tempo, uma partícula
é uma coisa feita de matéria, é uma coisa física, e ao mesmo tempo ela é uma energia não física com natureza de onda, ao mesmo tempo. Portanto, o campo quântico é cheio de vibrações quânticas. Grave bem isso, pois mais tarde isso vai te ajudar a compreender outras coisas importantes. Agora, veja que coisa incrível. São essas partículas chamadas bósons que instruem, que orientam os elétrons, os prótons e os nêutrons sobre como eles devem agir quando se encontram com outras partículas. Por exemplo, quando um elétron se encontra com outro elétron, os dois elétrons se repelem. E você sabe por que eles fazem isso? Eu explico. É o bóson, no caso aqui é o fóton. É o bóson que diz para os elétrons se repelirem. Os dois elétrons se repelem porque eles recebem uma ordem dos bósons para fazer isso. Quando um elétron e um próton se encontram, já aqui é diferente. Eles se atraem. E aqui os elétrons fazem isso, e os bósons, os prótons também fazem isso, porque eles recebem ordens também dos bósons para agirem assim. Você entendeu bem isso? E tem mais. São essas partículas virtuais chamadas bósons que transportam a força que faz as partículas agirem uma sobre a outra quando elas se encontram. É o bóson que contém a força que faz as partículas se atraírem ou se repelirem. É por isso que os físicos chamam os bósons de partículas mensageiras. Que eles dão a mensagem, eles dão a informação para os prótons, os elétrons e os nêutrons agirem. Os bósons são vibrações quânticas. Nós já falamos sobre isso. E são eles que determinam o comportamento das partículas. São os bósons que direcionam as ações dos elétrons, dos prótons e dos nêutrons. Agora, pensa sobre isso. O seu corpo, o seu organismo, o seu cérebro, essas coisas são feitas com essas partículas. Elétrons, prótons e nêutrons, que obedecem às vibrações quânticas dos seus respectivos bósons. Se você já assistiu os meus vídeos publicados aqui no YouTube, então você já sabe que eu venho enfatizando bastante a importância daquilo que os físicos chamam de princípio da simetria, e que é uma coisa sagrada para qualquer físico. Eu vou repetir o que eu já tenho falado bastante aqui. Segundo o princípio da simetria, as leis da física são invariantes. Ou seja, elas não mudam nem no tempo nem no espaço. Em qualquer época, em qualquer região, ela é sempre a mesma. Deste modo, as leis que regem a micro-realidade quântica das partículas regem também a macro-realidade humana. O que vale para as partículas, vale para o nosso psiquismo. Isso significa que o nosso campo quântico é a nossa consciência, o nosso espírito. Este é o nosso campo quântico. A realidade humana transcorre aí, dentro desse campo quântico espiritual.
A realidade humana transcorre dentro da consciência. Não existe um outro lugar onde nós podemos encontrar as soluções para os nossos problemas, ou onde nós podemos realizar os nossos projetos. Nós somos felizes ou infelizes dentro desse campo quântico espiritual, que é a nossa consciência. Este é o nosso mundo. Esta é a nossa realidade. E como nós já vimos, este campo quântico espiritual é cheio com as nossas vibrações psíquicas. Na realidade humana, as vibrações quânticas correspondem às nossas vibrações psíquicas. É importante você gravar isso. Vibrações psíquicas são produzidas pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelas nossas ideias, nossas crenças, nossos medos, nossos traumas, por exemplo. Portanto, se nós soubermos entender como as nossas vibrações psíquicas se comportam, isso nos possibilita compreender também como o nosso psiquismo atua e como nós interagimos psiquicamente com as pessoas e com os ambientes. E a parte boa é que, através dos processos quânticos, através das vibrações quânticas, é possível compreender como esse esquema psíquico opera. Por exemplo, através de vibrações psíquicas compatíveis, duas pessoas são capazes de produzir o mesmo fenômeno do efeito não local da física quântica. E quando essas duas pessoas fazem isso, então, elas são capazes de se conectar e de se comunicar à distância. Não importa que distância, uma com a outra. Exatamente como as partículas também fazem lá no experimento do efeito não local, lá no laboratório do físico. Outro exemplo. Quando duas ou mais pessoas se encontram, sempre ocorre um processo de interferência ou ressonância entre as vibrações psíquicas das duas pessoas que se encontram. E trata-se do mesmo processo de interferência de onda que você estudou lá na física do 2º grau. É só nós entendermos de vibrações aplicadas à física quântica que nós vamos entender como nós podemos controlar, eliminar, produzir ou direcionar as nossas vibrações psíquicas. O meu trabalho não é sobre física quântica. O meu trabalho é sobre como a física quântica atua na realidade humana, através da consciência. É neste campo que eu atuo como engenheiro, como físico e como filósofo. Durante 30 anos da minha vida, os meus estudos e as minhas pesquisas foram direcionados para a compreensão sobre como os processos quânticos atuam sobre as pessoas, sobre a nossa vida. E também como a física quântica pode ser utilizada na prática para resolver problemas, realizar projetos, obter coisas, encontrar pessoas e superar deficiências. Aqui no YouTube eu tenho outros vídeos, muitos outros, falando sobre o campo quântico espiritual, que é cheio de vibrações.
E essas vibrações são os nossos conteúdos psíquicos, que ficam dentro da nossa consciência, dentro do nosso espírito. Eu estudo a atuação dos processos quânticos na vida prática, nas atividades e nos relacionamentos. Um abraço quântico.